todos. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo para responder, né? Trazer transparência para a população, também a população que está presente, e aos servidores também, né? Mostrar que a luta não é solitária, né? Tem mais gente empenhada em fazer dar certo, né? Eu vou ser bem breve, né? Vou falar sobre a falta de água que aconteceu no final de maio, começo de junho. Vai ser bem breve. As imagens são só para demonstrar, porque foi difícil para mim elaborar apenas por voz, né? Seria bom mostrar o que a gente estava fazendo, né? Antigamente, no município de Machado, faltava água por conta de bomba queimada, adutora estourada, sucateamento das coisas, né? O que está acontecendo agora, e a gente vai mostrar aqui, que eu ia mostrar mais para frente, vai mostrar o resultado depois, né, do trabalho da diretoria, mas eu vou mostrar algumas coisas que a gente está fazendo. E a falta de água gerada no final de maio, começo de junho, foi devido a uma melhoria que a gente fez no nossa estrutura do SAAI. Vou pedir para passar a imagem. Mais uma, por favor. Então a gente vai narrar os eventos que geraram interrupção de água nessa semana. Depois a gente vai falar sobre o mau cheiro e asfalto, né? Brevemente, mas não vai precisar das imagens. Próxima imagem. Então, no começo do dia 19, a gente tinha programado a reforma do elevado da ETA 1. O elevado da ETA 1 vaza desde que eu entrei no SAI. Eu entrei tem 10 anos. Então, desde que eu entrei no SAI, aquele elevado ele vazava, e isso para mim simbolizava muita coisa. Simbolizava porque era um serviço fácil de executar, o valor era menor do que as outras demandas que a gente tem, que são valores muito grandes, a gente não tem recurso para muitas das coisas que a gente tem que fazer, mas para essa coisa específica a gente tinha. Só que tinha uma dificuldade que era difícil. A dificuldade era continuar a fornecer água enquanto esse reservatório está sendo impermeabilizado. E isso foi nossa dificuldade, que aconteceu do dia 19 ao dia 25. Era a primeira semana que a gente tinha programado para fazer reforma desse reservatório. Então a gente pausou aquele reservatório, fez uma ligação em T, e aquele reservatório abastecia as partes mais altas da cidade, o cemitério e o Jardim América. E aqueles bairros que descem ali até o Jardim América, em direção ao Jardim América. E daquelas mudanças que a gente fez, foram positivas. A gente conseguiu trazer água dentro dessa semana, do dia 19 até o dia 25. Porém, a gente teve alguma dificuldade nas partes mais altas, inclusive ali perto da cadeia, do presídio, né, também do asilo. Naquela parte mais alta, algumas ruas estavam sem água por falta de pressão. Então, isso a gente imaginava que ia acontecer. O que a gente fez foi fornecer caminhão-pipa a esses lugares ali, né? E fazer manobras de registro. Então, a gente prejudicava um pouquinho a parte da Santa Cruz para beneficiar lá. Dava ali 4 horas, 5 horas, a gente virava de novo o registro e levava água para cá. Foi necessário, eu queria ter a imagem para mostrar, para vocês verem o que era o reservatório no interior e o que era na parte externa. E vocês iam concordar comigo que era necessário fazer uma reforma, e assim foi feito, tá ok. Só que, da semana, do dia 26 ao dia 30, então essa semana era para isso, a gente ia focar nisso, ia trazer sim um desgaste, a gente ia ter que comunicar à população, a gente tinha ali também os avisos que a gente tinha posicionado. Do dia 26 ao dia 30, a gente ia descansar a cidade, ia ser retomado o serviço ali daquela parte do reservatório, para que a gente fizesse uma obra que há muito tempo tem que fazer na ETA 2 e que está sendo feita. A gente teve que pausar por conta do desgaste que foi gerado, mas a gente vai fazer, a gente vai comunicar à população. Um erro que eu já posso falar de imediato que a gente comete, e há muito tempo comete, é a falta de comunicação, né? A gente comunica, a gente faz o papel legal. O legal é comunicar ali na nossa rede social, né? A gente faz essa comunicação. Mas ela é necessária, sim, uma continuidade desse serviço, o marketing, uma coisa aplicada, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar, porém, devido às urgências que tínhamos, esse marketing, essa empresa terceirizada que faria essa divulgação aos finais de semana, a gente acabou postergando um pouco devido às coisas que a gente tinha para comprar. É uma coisa que eu faço, finais de semana, eu que publico, e por isso que às vezes só sai uma publicação, e não 2 ou 3 que deveria sair. Que aí eu tenho que parar ali, eu faço a publicação, né, para poder trazer para a população a informação ali de atraso na previsão de fornecimento, essas coisas que acontecem, né?
Então, do dia 1 ao dia 8, a gente ia reformar os filtros, as adufas da ETA. São as comportas da ETA para limpeza de filtro. Elas estavam já incrustadas, elas não estavam abrindo mais. Essa foi uma manobra lá do cemitério. Pode avançar. Até o da ETA, se possível. Então, a gente ficou tão encrostado que a gente não conseguia prever quanto tempo demoraria para fazer a manutenção. O que acontece dessa reforma? É uma reforma, além de muito difícil, ela é perigosa para os servidores, né? É uma câmara que fica... Tinha uma imagem ali que mostrava. É uma câmara que ela esvazia por completo e a água fica parada no decantador. É aqueles filtros ali. Pode passar para a próxima mesmo? Aí, a do meio é onde os operadores estavam trabalhando. Essas são as comportas. Não dá para ver muito direito, mas os operadores estavam tendo que puxar essas correntes para abrir todo dia. São limpezas diárias que são feitas, esses filtros, que é o filtro da nossa água. Então, essa demanda, já no início, ano passado, quando eu assumi, era uma coisa que eu queria fazer. O fornecedor demorou para entregar, isso acontece com muita constância no serviço público, né? E se a gente barrar a entrega, ele dá lá a justificativa, a gente pode demorar mais ainda para resolver o problema. Então mas acabou chegando, né? E os servidores tiveram que parar a água, porque é uma comporta que ela pega toda a ETA 2. Ela não é dividida no meio. Esse foi um erro de projeto de engenharia na época, que deveria ser dividido isso no meio. Aí eu poderia parar um lado do decantador e deixar a água tocando para a cidade pelo outro lado. Como não dá para fazer, é algo que para a cidade inteira e tem que fazer correndo. E a gente não sabia quanto tempo levaria. Que foi no dia 20... Se não me engano, foi no dia 26. Não, no dia 4. Dia 4 de junho a gente fez esse serviço. A gente fez 2 só. A gente achou que conseguiria fazer 4, mas estava tão travado, estava tão difícil o acesso para quebrar ali a junção que estava impregnada, que a gente conseguiu fazer 2, pôs para funcionar até as 5 horas, a previsão era até as 4, e aí demora um pouquinho para recuperar a água. Né? Isso, a população já tem essa ciência, né? Que demora para chegar aos bairros mais elevados até as 9 horas. A gente conseguiu abastecer grande parte da cidade, as partes mais altas foram só preenchidas no final da madrugada. Qual que foi o problema encontrado? A próxima imagem agora. Esse aí é o decantador, né? Onde decanta a sujeira ali, ela vai lá para o fundo e depois vai a água semi-limpa, né? Vai para o filtro ainda para tratar. Pode passar? Foram compradas todas essas comportas, a gente ia fazer a manutenção de todas elas do lado de lá e da entrada também. O que aconteceu foi que a empresa de impermeabilização, ela não conseguiu impermeabilizar por completo o reservatório, ainda estava pingando. Só que se eu parasse ali e falasse, não, tá tudo bem, deixa pingar, agora ninguém vai perceber, há pouco tempo, passado alguns anos, isso ia voltar. E aquele dinheiro que a gente investiu não ia trazer resultado que a gente queria, né? Aí, ó, o resumo vai dar para explicar bem, né? Então, sem intervenção, a gente cedeu para a prefeitura em vermelho ali, ó, essa semana vazia. A semana em amarelo embaixo era para mexer, o verde era para mexer com essa ETA 2. Só que para não parar o serviço da impermeabilização e para exigir que eles fizessem o serviço, dessem garantia, só que eles também tinham que pagar os fornecedores, né, os operadores que trabalharam lá, a gente decidiu fazer também na mesma semana. E isso talvez tenha sido um erro, mas também aconteceu e foi bem sucedido, porque a princípio a gente tinha achado que a manobra que a gente fez do cemitério já era suficiente para restabelecer a água, porque a cidade ia voltar o fornecimento cemitério e Jardim América. Então a gente fez o serviço, eles fizeram no domingo dessa semana, passado segunda, passado terça, ninguém reclamou de água. Na quarta-feira a gente fez o serviço na ETA 2, esvaziou os reservatórios. Na quinta-feira estourou uma adutora, isso acontece, sempre acontece. A gente recupera os níveis e estoura uma adutora. Isso é por conta da pressão, né? A ar que entrou. Isso, infelizmente, faz parte do desafio do saneamento. A gente não é só aqui, em outros municípios também. Prejudicou um pouquinho a recuperação. Na sexta e no sábado, o cemitério ainda estava com dificuldade para recuperar, mas estava atendendo a água. As pessoas, a população estava sendo abastecida, só que por meio de manobras. Então, elas não ficaram 3 dias sem água. Elas foram intervaladas, né? Dentro da dificuldade que a gente encontrou.
E no sábado estava restabelecido. Porém, os técnicos tiveram dificuldade para perceber que tinha uma válvula elétrica travada no Jardim América. A gente achava que a demora para encher o Jardim América era por conta desse serviço. E percebeu-se no sábado, quando não estava enchido, que alguns vereadores até nos avisaram, né? Falou, não resolveu. Você falou que tinha resolvido, não resolveu. A gente foi até o local e percebeu que a válvula elétrica estava travada. É uma válvula nova, por conta da demanda do Jardim América, né, para encher mais rápido o reservatório. A gente trocou aquela boia mecânica que tira vazão, né, igual de casa mesmo, você acaba interrompendo a água. A gente acabou trocando por essa válvula elétrica que aumentou a vazão, porém ela travou nesse dia e a gente detectou um pouco tardiamente. Esse foi o motivo das faltas de água. Aí pode passar a imagem. Antes, depois. E aí vocês vão concordar comigo que tinha que ser feita uma reforma ali, né? Antes e depois. Pode passar a imagem também. Esse é do cemitério, é a caixa de contato. Antes e depois, aqueles canos também foram revitalizados, eles não estão daquele jeito. Pode passar a próxima imagem. E os resultados que a gente observa dessas reformas, que é o que a gente tem atacado esse ano. As coisas que estavam paradas que a gente está tendo que resolver. A primeira coisa que a gente fez, assim que assumiu a direção, né, foi fazer um contrato que não existia, de painel elétrico e também de reforma de bomba. O SAE não tinha, nunca na história do SAE, teve um contrato de bomba e de painel. Esse é um painel antes, lá de Douradinho. Esse é o atual. Né? Pode passar também. Esse aqui é o da ETA 2. Esse era o painel central dos operadores trabalhar. Dá para ver ali, né, as emendas. Né? Pode passar. Esse é o painel atual. Pode passar também. Esse é o nosso gerador de cloro, ele é o coração da ETA 2. Sem ele não se trata a água. E esse é o depois. Olha o tamanho, a diferença, né? Aquele lá todo enferrujado, sucateado. Ele traz muita mais tranquilidade, tanta tranquilidade que a técnica em química ela falou que um reserva que a gente tinha vai para Douradinho agora. Então Douradinho vai ter um gerador de cloro. Isso é uma coisa que a gente não estava prevendo que ia acontecer, mas aconteceu mais cedo do que o previsto. Pode passar também. Não falta mais água por falta de bomba. Cada lugar que tem bomba tem uma bomba reserva hoje. Isso eu posso garantir para vocês. Né? Tem alguns lugares que tem uma bomba instalada, que é o caso do Nova Era, e ele não está comunicando com a gente no sistema ainda. Por isso que a gente só consegue saber que está vazando lá, que estragou, quando o morador reclama do cheiro. Mas logo em seguida a gente vai conseguir automatizar isso e perceber quando a bomba parar. E fazer a substituição dela, porque ela já tem um reserva. Em Douradinho também tem. Esse é o reservatório Jardim das Oliveiras, que há muito tempo a população pede. Ele já está em confecção. A dificuldade nossa é com a base agora. A gente chegou um engenheiro novo, né, concursado. E ele entrou em alguns contrapontos. Ele está estudando como fazer aquela base sem prejudicar a casa vizinha. Não sei se vocês devem se recordar como é que é lá. Né? É muito próximo dos reservatórios que a gente tem e da casa vizinha. E é uma obra difícil. Então, por isso que a gente está demorando um pouquinho para finalizar a contratação da base, mas vai acontecer esse ano. A gente conseguindo... acho que acabou, né? Obrigado por ter conseguido falar isso. A gente conseguindo finalizar esse reservatório, o reservatório que está lá no Jardim das Oliveiras e que não abastece suficientemente os jardins, vai para Limeira, que é um grande pedido há muito tempo também, que é substituir aquele reservatório antigo. E para substituir aquele reservatório antigo da Limeira, a gente precisa de um terreno separado daquela casa que está lá, né? Que a população, não sei como é que aconteceu, né? Mas foi se infiltrando ao ponto que hoje existe uma moradia ali dentro. Né? O nosso reservatório, a gente tem que pedir permissão para entrar na casa da pessoa. E a gente está procurando agora um terreno próximo ali, tem que ser num lugar propício para a escola que vai ter, né? Para ampliação que também vai ter ali na Limeira. Então teria que ser um lugar definitivo e por isso a gente ainda não fez a substituição. Chegando esse reservatório instalando, a gente já vai ter que pôr ele em algum lugar e, a princípio, esse reservatório já vai para Limeira. A gente vai posicionar ele lá até que a gente consiga o terreno e a base. Então, por isso que está faltando água. Acontece, sim, de um adutor estourar. Quando acontece de adutor estourar, é serviço de 3, 4 horas. É um serviço difícil. É um serviço que deveria ser filmado para mostrar para a população a dificuldade que os servidores têm para encontrar, para chegar no local, né? Agora a gente tem uma retroescavadeira também, então ela chega, a gente precisa dela, já chega no local. Antigamente tinha que esperar 2, 3 horas para chegar a ela, disponibilizar, então o serviço consegue ser mais rápido assim. Então, por isso as faltas de água. E a gente está melhorando cada vez mais, trazendo estrutura para o SAAI,
para depois a gente poder falar para vocês, ó, agora a gente está tranquilo, agora a gente tem estrutura para abastecer a cidade. Tem algumas coisas que a gente tem que evoluir, são obras grandes, até eu queria também aproveitar a oportunidade. Eu conversava muito com o Juninho a respeito disso, né? Ele tinha 3 projetos grandes que eu precisava de recurso externo, porque o SAAI, por que a tarifa é metade do valor da Copasa? Porque a Copasa precisa de lucro e a Copasa também investe. O investimento, a gente é preso num valor de 900 mil ano, por conta da modicidade tarifária. A gente não pode aumentar a tarifa para não prejudicar a população. E eu acho correto, né? É a bandeira nossa do serviço público. O recurso que a gente não tem, que a Copasa tem dentro da tarifa, a gente precisa de externo. Então a gente precisa da política. Essa é a boa política, né? Essa é a política que vocês exercem, né? Então, por que eu não tinha apresentado antes? Porque eu estava com um contato, ele ia levar para Brasília, para algum lugar lá, para apresentar o PAC, a gente já foi para o Ministério da Cidade, está aprovado para o Santa Luísa, né, a ET da Santa Luísa, faltou só um deputado abraçar a causa, né? A gente também precisa melhorar a captação, porque a nossa captação de Machado ela é uma só. Isso traz muito risco para a cidade. O Astrogildo foi um servidor da prefeitura que foi para o SAI, ficou um tempo lá, e ele batia muito na tecla disso. Então, se tem uma, então que a gente invista nela. Se a gente for falar que vai ficar lá só. Para isso, a gente tem que aumentar a capacidade. Não falta reservatório, falta água para levar. O reservatório, se tiver mais água chegando, vai encher o reservatório, que esse reservatório é só para distribuição e pressão, ele não é para uma emergência, né? Emergências são os nossos reservatórios em casa, né? Agora, se a gente conseguir melhorar essa captação lá embaixo, com algum recurso externo, vai agilizar em muito o nosso trabalho do serviço público aqui no SAAI, mantendo a tarifa que nós temos hoje, que a população tem hoje, e que é um benefício, né, para todas as cidades que toparam, né, pegar essa causa para elas. Aconteceu com Passos, Poços de Caldas, cidades referências para nós aqui, né? Boa Esperança, né? Todas elas hoje conseguem se empreender, crescer, né? Sem o prejuízo da água. Então, essa era uma ajuda que a gente precisava. E a Limeira também é um caso importante, né? A questão do contato com as pessoas lá, quem que vai ceder o terreno, como vai ser feito, é uma dificuldade que a gente encontra. O cheiro da ET foi resolvido como estava antes. Era um problema com a bomba que a gente tinha de inibiodor. A empresa veio, ela é terceirizada, ela posicionou uma bomba, não deu certo, posicionou outra, estava com pouca dosagem, a gente aumentou a dosagem até resolver, melhorou, está do jeito que estava, né? Agora, a eficiência da ET, ela decaiu. Eu diria que ela está em 60%. À medida que nós fomos aprimorar ela, a gente conseguiu finalizar a desidratação do lodo, a gente retomou o contrato com uma empresa que retira esse lodo, então ele ficou um pouco retido no sistema para que a gente não despejasse, fizesse nada ilegal, né? Está retido no sistema, agora a gente está desidratando, pondo nas caçambas. Essa empresa vai começar a agir, ela veio fazer a pesquisa semana que vem eu acredito que já vai dar início a retirar esse lodo para nós, e a eficiência sobe de novo. Então esse foi um problema que a gente teve. O inibidor está funcionando, eu passei lá hoje, não estava fedendo, eu passo todo dia lá embaixo também. Eu já morei ali embaixo, na Travessa Dom Hugo, na oficina do Vandinho lá, e eu sei como é difícil mesmo, né? Mas dentro do que era naquela época, tá bem melhor com o inibidor. Vai melhorar muito quando a gente aumentar a eficiência, que é o resultado que a gente procura. Quanto ao asfalto, por que eu fiz o termo de cooperação técnica à prefeitura assim que eu assumi? Porque o que eu mais ouvia dos outros diretores é que não fazia obra grande porque não tinha asfalto. Então eu não podia estender uma rede porque depois eu ia ter que asfaltar aquela rede. Eu não podia tirar uma rede que está funcionando para reformar ela antes dela dar problema, porque eu não tinha asfalto para tampar depois. Por isso que esse era o propósito e a prefeitura abraçou, mesmo assumindo essa responsabilidade, né? Só que o que a gente percebeu é que para as demandas menores ainda é necessário o saco de asfalto. Então, por isso, a gente fez uma licitação, vai chegar essa semana, e aí o SAAI, na parte do SAAI, né, os serviços menores, a gente já vai resolver ali. Obras grandes, a gente vai continuar com a da prefeitura, porque é importante essa relação, né?
E também eles já têm um maquinário e todo esse trabalho, estrutura, pessoas capacitadas para isso, né? Então vai se manter, né? Além de que o asfalto fica de melhor qualidade do que aquele de saco. O saco, ele, infelizmente, ele oscila, né? O tamanho, essas coisas, né? É característica daquele asfalto, mas a gente vai retomar a partir da semana que vem tampar os nossos próprios buracos menores. Buracos maiores de rede de extensão, aí vai ser de acordo com a prefeitura, a gente vai comunicar eles antes, verificar se eles têm um asfalto para fazer o serviço. Aqueles serviços que a gente sabe que vai acontecer, porque existem serviços que a gente não sabe que vai acontecer, né? A adutora não avisa quando estoura, o esgoto não avisa quando estoura, mas a gente tem que fazer o serviço, a gente está bem mais ágil por conta da Retro, nossa equipe ela é muito bem capacitada quanto a isso, e é melhor a gente ter o buraco ali, né? Mas não entrando esgoto nem água dentro da residência, a gente está fazendo no mesmo dia a gente está resolvendo. O esgoto, quando aparece, o vereador liga, alguém reclama, vai ali, a gente já vai resolver. A primeira coisa que a gente faz todo dia é nosso desafio, mas a gente faz acontecer. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui para poder me pronunciar, né? Devido a vários desgastes que houveram, né? É interessante também ouvir o lado dos servidores, né? Que estão se esforçando ali, né? Servidor quanto eu, que também estou há 10 anos lá, né? Muito obrigado. Já é a norma da Câmara, quando a pessoa usa a tribuna livre, ela permanece para algum questionamento dos vereadores. É assim, eu peço, por gentileza, que permaneça aí na tribuna. Eu vou começar no Daniel e assim sucessivamente, ok? Daniel, você está com a palavra. Boa noite, José. Boa noite. Eu gostaria aqui de parabenizar você. Eu estive lá com o Luiz, nas bombas de Douradinho, e pude contemplar a diferença. Eu que trabalhei no SAAI por 7 meses, tive que me afastar devido à corrida eleitoral. Então, eu fui muito crítico ao SAAI. Até antes de eu entrar, eu fiz alguns vídeos. Será que não tem como a gente fazer um baixo-assinado e retirar o SAAI? É de Douradinho, né? Devido a tanta falta de água que acontecia. E hoje a gente vê a mudança no distrito. Então, só gostaria de parabenizar você pelo seu exemplo como chefe do SAAI hoje. Eu pedi. José, nós convocamos você aqui justamente para prestar esclarecimento. Acho que a presidência depois pode usar o nosso espaço para estar divulgando a fala dele, para esclarecer a população. Né? A cidade está crescendo, a gente vê que todo benefício causa alguns transtornos. A gente viu ali não passou muito bem, mas a gente vê a precariedade que era antes e depois que vocês mudaram, né? A gente vê a cidade cada vez mais crescendo, então precisa de equipamentos mais modernos, né? O que me preocupa é essa captação que você me fala é só de um local, né? Também a gente vê o investimento, não sabemos qual que é a receita, né? Se vai ter alguma outra alternativa, se vai só investir nessa fonte mesmo. A questão do asfalto foi bem explicada aí, né? Só gostaria de que você esclarecesse melhor se vocês dão uma contrapartida para a prefeitura quando vocês fazem esse serviço e, igual você falou, que possa comunicar antes à prefeitura para não causar um grande transtorno para a população que acaba reclamando, né? Realmente. Das adutoras da ETA 2, a gente conseguiu uma parceria com o Vale do Café, que é uma contrapartida, né? Em que eles vão, por conta da urgência deles de fazer um serviço ali, que a avenida dele principal vai passar em cima da nossa adutora, eles ofereceram de fornecer os materiais para a gente poder fazer o serviço da adutora ali. Vão ser 145 mil de material, eles vão nos fornecer e a gente vai poder revitalizar a adutora que já estava uns 40 anos, 30 anos ali, já estava começando a ficar perigoso, né? A gente vê alguns cenários da outra cidade, né? Então, eles conseguiram anteceder algo que a gente já ia fazer, né? Estava começando a trabalhar nisso, mas ainda não tinha o dinheiro para começar a fazer o serviço, mas agora a gente consegue essa contrapartida já dentro desses 2 meses, pelo que eles falaram, já vão oferecer para a gente. Tem o Santo Antônio, a gente está estudando, ver se é possível. É um valor que está chegando de 2,5 milhões a 5 milhões. A gente está calculando por volta disso, a ETA 2, né? A ETA 3 seria, né? É um tratamento simplificado e é uma água que desce, né?
É uma água que desce e já desceu para a cidade, né? Então, é uma causa que precisa de estudo, mas que se acontecer, vai ser muito bom para a cidade. A gente vai poder parar a ETA 2 e deixar ela funcionando de madrugada. Imaginem como isso vai gerar menos custo, né, em energia e também mais segurança, né? Se cair tombar um caminhão na estrada, né? Algo que não aconteceu, mas que a gente viu em outras cidades de Santa Catarina, né? É algo que preocupa, né? E seria bom sim uma outra nascente. Quanto ao asfalto, a contrapartida ela não foi financeira, ela foi de materiais. Então a gente fornece material e eles executam nossos serviços, os buracos que a gente tem para tampar. Eles tinham algum problema de emulsão, porque parece que é entrega mensal, né? E tem as demandas deles. E nesse entendimento a gente percebeu que estava falha nessa estrutura, de ter que parar para tampar os nossos buracos menores que a gente poderia dar conta de fazer, e por isso que a gente achou melhor a gente fazer o tamponamento e deixar a parte de serviços maiores com eles. O material, a gente não fornece a emulsão, porque é um valor muito alto para o SAAI, mas a gente oferece brita, pedrisco, pó de pedra, que é a matéria-prima para eles fazerem o serviço. Hoje a gente está em déficit com ele. A gente fornece esses materiais, na contrapartida também está algumas coisas que eles precisam meio urgente, um cano que a gente tem no estoque, né? É uma coisa que o município precisa, sempre precisou, só que não era documentado, né? Essas urgências que aparecem da prefeitura, e a gente tem um material. E agora está tudo documentado e são coisas que ajudam a população de fato, mas o que a gente fez o levantamento, a gente forneceu menos material do que eles de asfalto para a gente até hoje. O valor agregado da mão de obra, né, deles também, que eles fazem o serviço. Vereadora Adriana Lemos. José, eu queria só comentar com você a questão do cheiro lá, da ET, né? Como que vocês estão monitorando, quais as ações, né? E a questão do saneamento básico também no bairro Santa Luísa. É uma coisa que já passou da urgência, né? Qual que é o planejamento, o que vocês têm assim, para investir nessa questão? E também tem aquelas casas ali perto da Ipamig, não sei se são 3 ou 4 casas, ali também não tem saneamento, tem só base de cisterna, né? E eu sei o tanto que aquele povo sofre, eu já vi a realidade de perto ali. Então, eu queria saber o planejamento que vocês têm para essas questões, sabe? E qual prazo, o que vocês estão pensando em relação a isso? Isso é importante demais, né? Com certeza. A gente tem uma meta do Brasil, né, como um todo, que até 2033 a gente tem que universalizar o esgoto, né, o esgoto tratado, né? O Santa Luísa a gente já tem um projeto grande, já foi para o PAC do Ministério das Cidades, já está aprovado por eles lá, a gente só não tem o recurso do deputado. Foi esse trabalho que a gente estava fazendo de procurar o recurso, né? Que é uma parte que nem me cabe, né? Eu não tenho essa expertise, né? Essa parte da política, mas é uma coisa que abriria o saneamento para o Santa Luísa e os bairros que vão crescer do lado, né? Porque não é Santa Luísa, parece que tem outros bairros que vão... Dos novos loteamentos. Exatamente, daquela área lá. Então, essa parte. O do esgoto tem algumas regiões que ele não dá queda. Nesses fizeram soluções individual, né? Como essas fossas sépticas, né? Prioritariamente fossa séptica. E o SAI tem sugado alguns lugares com maior necessidade. Só que não é algo muito legal de se fazer, porque a gente tem que cobrar pelo serviço que a gente faz, né? Então a gente vai documentar isso e vai ter um serviço que ele vai ser menor do que o custo do que alguém pagaria para limpar uma fossa e vai ser fornecido pelo município para essas pessoas que... Eu errei, falei cisterna é fossa. E o custo disso é alto, né? É altíssimo, né? Isso. Eu sei disso, mesmo para o morador. Isso. Eu acho que R$ 1.500 é um valor assim que... E aquelas pessoas daquela área das fossas são pessoas bem simples. Isso. É um custo alto, não tem como eles pagarem. Isso. E eu tive lá no bairro Limeira, eu pedi, e ali também tem o caso... Até você me respondeu o requerimento da caixa d'água, né, que precisa... Não sei se precisa de reparo, de troca, né? Tirá-la de lá, né? Ali tem aquela questão, e também a infraestrutura daquele loteamento, que são 10 casas,
ali também não tem água. Qual que é o planejamento de vocês para aquele loteamento do bairro Limeira? Que não tem água? Ali não tem. Mas tem morador lá já, não? Já. Ah, tá. Então vai ser uma região ali atrás daquele bar, né? Junto naquela rua do bar. Isso, Ali é um loteamento. isso. É um loteamento sem energia elétrica, sem água, sem nenhuma infraestrutura, sabe? Eu fui lá e os moradores estão pedindo assim um posicionamento, sabe? Ali é só eles providenciarem a solução de esgoto. A gente só liga a água hoje se der uma solução para o esgoto. Porque a gente entende que se a gente der água, esse esgoto vai ter que sair para algum lugar. E normalmente é para o rio, né? Então, se a pessoa der a solução, fizer a fossa primeiro, ou talvez ser doada, alguma coisa assim, né? A gente vem com a ligação da água imediatamente. É só fazer o pedido, mostrar que fez a solução de esgoto e a gente fornece Então água. a rede de esgoto ali não é por conta de vocês? Não, porque ela está abaixo da rua. Essas casas que estão abaixo da rua, ela não tem, o SAI não possibilita o investimento ali para Então cada morador vai Pra ter que fazer. fazer a sua fossa? É isso? isso ou uma solução conjunta, né? Uma solução conjunta ali para tratar o esgoto 10 casas, né? Que São 10 abaixo. casas. Isso. Porque eles não estão sabendo disso, sabe? Seria importante assim alguém que fosse orientá-los, porque eles estão aguardando uma solução. Seria interessante se você pudesse, né, a gente pudesse até ir junto Pode ser. para orientar essa população, porque eles estão aguardando, esperando, e às vezes uma coisa que não vai ser possível. Mas a gente tem que trabalhar dentro do que é possível para eles, né, das possibilidades. Se você quiser marcar, nós Sim, podemos chegar lá, né? E a gente aproveita para tratar também do terreno, né? Posicionar o terreno, né? A gente precisa daquele terreno para transferir aquela caixa de lugar. E eu acho que vocês têm mais comunicação do que eu teria com a população, né? Mais confiança deles, né? Eu imagino nesse sentido. Aham. Aí a gente vai estar Aproveita. marcando, então. Tá. Eu agradeço. Vereador Elivelto Ângelo, tá? Está com a palavra. Obrigado, presidente. 2 assuntos rápidos aqui para falar com o José, agradecendo ele em nosso nome mais uma vez e aos demais servidores da autarquia. E 2 pontos que eu queria ouvir do José rapidamente. E, claro, registrar que o José é sempre atencioso. E eu já fui crítico aqui em algumas situações envolvendo comunicação e contato com o SAI. Não posso ser injusto dizer que hoje o trato é muito diferente, né? Nem sempre consegue resolver no tempo que a gente espera, mas a atenção ela é rápida, não só do José, mas dos demais servidores e plantonistas, inclusive, do SAI. Deixa para ser justo aqui. Agora, as minhas 2 perguntas rápidas, senhor presidente. Primeiro, sobre o que o Pidinho já perguntou. Aliás, eu vou deixar por último. A primeira é sobre um recurso para a compra de um reservatório que veio através de emenda parlamentar, feita a pedido dos vereadores Robson Amano e Juliano Campos. Por qual razão a prefeitura não se investiu no que era a proposta inicial? Se você tem conhecimento disso, o que você pode falar para a gente sobre essa questão? A tratativa não foi comigo, né? Então, realmente veio esse recurso, né? Ele foi na direção anterior, mas chegou na minha gestão, só que ele já foi direcionado dentro da prefeitura. Eu não sei como é que foi a tratativa desse. Eu sei que foi um recurso, foi o primeiro recurso que o SAI recebeu, mas eu não sei para onde é que foi, né? Ou o que tinha sido combinado com o vereador. Mas ele não foi utilizado no SAI. Não. Isso não. Era para um reservatório que era para ser utilizado no SAI. A prefeitura deve ter usado para outra finalidade. Agora, a outra pergunta é sobre essa questão do asfalto, que você já explicou da parceria aí, né? E o SAI leva a culpa por isso, inclusive nas redes sociais, na rua, e o SAI fecha, o SAI abre e não fecha, mas nós sabemos que tem a parte da prefeitura. Então, eu queria entender, o SAI tem interrompido serviços por falta de massa asfáltica da prefeitura? O serviço a gente não para, né? Então, a gente programou, por exemplo, o Santo Antônio, que era um serviço que tinha que se fazer uma rede, a gente programou com a prefeitura e esperou que o asfalto chegasse. E, se não me engano, é por questão de valor da emulsão. Por isso que eles estão rateando mês a mês. Pelo que eu entendi, foi isso a demora, né, de se fazer o serviço mensal, né? Além de que
o SAI ele faz muito buraco. Então, eu não sei se a prefeitura sabia, tinha essa noção quando topou, né, corajosamente topou, né, e confiou em mim também, porque assumiu uma responsabilidade dessa diante de tanta coisa que tem para bater, né, é uma coisa que percebeu que era bom para o município, né. Poços de Caldas fez isso, teve algumas reclamações nesse sentido lá no passado e eles terceirizaram. Só que o valor da terceirização da emulsão para um SAAI, para uma autarquia, aumenta muito a tarifa. E não é uma coisa que eu gostaria de fazer. E eu acho que a cidade tem capacidade de fazer o próprio asfalto. Isso aí dá para ver pela estrutura e coisas que dá para investir, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, José. Vereador Reinaldo Conte, vereador Canelo, está com a palavra. Boa noite, José. Boa noite, Luciano, né, o Luiz. O pessoal está aí acompanhando. A todos os servidores do SAI, né, que luta diariamente aí nas ruas. Essa questão aí do asfalto, né, que é muito citada e muito se fala, o desgaste é muito grande. Eu já falei algumas vezes aqui na tribuna, eu sei que vai aumentar a despesa do SAI, mas eu acho que seria interessante, até para dar menos desgaste, quando o SAI cortasse a rua, já terminasse a obra. Né? Porque é uma questão, por exemplo, no tempo da seca agora vai, gera um pó, tal. Mas num período das águas, né? Quando faz o corte, deixa aquilo ali aberto, aí vira aquela lama, aquele barro, aí quando a secretaria vem fazer, aquele transtorno. Então, eu sugeria, né, que esse serviço seria feito pelo SAAI, ele começar a entregar acabado, né? Ficaria pronto. Eu sei que isso vai gerar um custo para o SAAI maior, mas eu tenho certeza que o SAAI pode contratar pessoa lá que também sabe mexer com asfalto, né? É claro que você não tem usina, mas hoje a gente vê nas grandes cidades aí é feito com sacaria mesmo, né? Eu estava vendo esses dias na Itália, o cara anda numa motinha com um saco lá, Sim. fazendo tapa-buraco, como se fosse a Secretaria de Obras. Então, eu acho que isso ia desenvolver muito mais e o desgaste ia ser bem menos. Né? A outra questão que eu ia te perguntar eu não me lembro se você falou aí qual é a capacidade do esgoto que está chegando na ET hoje? Quantos por cento? Eu diria metade. 50%. 50% da capacidade que ela foi projetada para receber de esgoto. Tá. A nível de cidade hoje, no território, quantos por cento que está sendo captado? A gente trata 80% do esgoto do município, 85% do esgoto do município. Né? Eu acho que essa pergunta que você fez, né? Não foi da capacidade da ET é 50%, mas a gente atende 87%. O Santa Luísa vai atingir a meta de universalização em Machado. Tá. Não, isso é muito interessante, né? Porque a gente vê alguns lugares ainda solta nos corvos, né? Outra coisa que eu queria te falar aí, eu queria te parabenizar. Outras vezes eu já te falei, quando a gente liga para o servidor, tem alguns que viram as costas, né? Eles desfazem, mas eles têm que pensar que a gente está aqui para representar o povo, né? Que nem eu te mandei a mensagem, às vezes falo até com o Luciano também, né? O próprio Luiz, para tirar alguma dúvida, de que deu problema lá na Cachoeirinha, imediatamente você mandou, ao contrário de outras vezes, quando eu solicitava, não, lá não é tarifado. Então a gente não tem obrigação nenhuma, mas é que nem você falou agora há pouco, o SAAI está lá para ajudar a população, né? Ele é para representar e servir a nossa sociedade. Então, parabéns a você e a todos os servidores do SAAI. Obrigado. Vereadora Ivanise Mendes. Boa noite, Antônio. Boa noite. Seja bem-vindo aqui, viu? Muito obrigado pelo esclarecimento, né? Isso é muito importante para a população, né? Algumas dúvidas que eu tinha aqui foram feitas perguntas, então foi o suficiente para mim. Mas eu quero te fazer uma que é pela parte de assistência social. Tem uma lei de 2024, a 14898, que ela autoriza o desconto de água na conta das famílias cadastradas no Cade Único, família de baixa renda. Eu me lembro ainda que quando eu estava na assistência, a gente estava conversando sobre esse assunto para implantar aqui. Isso. Depois eu me afastei e não fiquei sabendo mais o que deu. Hoje funciona em Machado? As famílias, algumas de baixa renda, têm esse desconto? Isso. A gente estava fazendo na época, né? Era por iniciativa nossa, né? Sim. Não tinha uma lei assim que obrigava a gente a fazer, em que a gente ia atender toda a família que precisava, né, de baixa renda. Nesse mês de agora, a gente conseguiu implantar automaticamente.
Então, a pessoa que tem o direito, ela não precisa mais vir no SAAI, devido a uma lei também que foi feita ano passado. Então, a partir desse mês, 1.500 famílias vão receber a tarifa social. Isso aí já tá criado e não precisa mais vir lá, ter que explicar para a pessoa que ela tem esse direito, que ela tem que se deslocar ao SAAI. Isso não acontece mais. Então, é um desconto automático já para quem tem um CAD único e que é de baixa renda. Isso mesmo. Isso é muito importante, né? Porque tem família que às vezes passa um aperto, né? Sim. Mas eu quero te agradecer também, assim, pelo carinho que você tem com essas pessoas. Porque muitas pessoas às vezes ligam pra gente, que está com problema de corte, tem criança pequena. A gente liga lá, pede para vocês ter paciência um pouquinho até que saia o pagamento pela assistência, né? Para estar realizando lá o pagamento, para não ter que fazer o corte. E aí vocês têm sido muito bacana nisso, viu? Eu fico muito feliz vocês terem um olhar diferente com essas pessoas, porque são famílias, às vezes, que realmente precisam muito, né? E até que saia o pagamento, vocês ainda seguram um pouquinho. Então, obrigada, viu? Pelo atendimento lá e pela... Inclusive, eu queria aproveitar, e você mencionou a questão do corte, é interessante. A gente começou esse mês um teste da fita. Porque na fita, quando você corta, você tem a oportunidade de tirar a fita e pagar a conta e não ficar sem água. Então, a gente começou, mês passado e esse mês, a testar para ver se a população ia se autoeducar a pagar a conta, acreditando nisso, né? E já a gente percebeu que metade pagou. E isso já é uma economia muito grande para o SAAI, porque não tem que ir lacre com cadeado. É mais digno, porque a pessoa não fica sem água, né? E dá oportunidade para ela pagar. Passou 7 dias, não pagou, tirou a fita, aí vai o corte. Mas aí tem essa possibilidade da pessoa se resolver. A maioria esquece a conta, né, de pagar, ou teve dificuldade no mês e vai lá resolver, vai parcelar sem ficar sem água agora. É um teste, mas a princípio está dando bom êxito aí. Talvez a gente implante dentro dos próximos 2 meses. Aí. Mas isso é importante, né? Porque aí você passa a informação para ela, avisa antes que aconteça o corte. Né? Isso é muito importante. Mas muito obrigada, viu? E parabéns pelo seu trabalho. Vereador Paulinho da Ambulância. José, boa noite. Boa noite. José, eu vi um outro vereador falar sobre a CEMIG, que quando a CEMIG às vezes deixa de oferecer, né, nesses apagão, deixa de oferecer o serviço dela, e você acaba sendo prejudicada também. Eu queria saber se a SAAI ela tem ou pretende adquirir um gerador, entendeu? Que parece que eu não vi, às vezes até tem, às vezes eu até passei despercebido, né, na tua explanação, mas parece que eu não vi sobre o assunto gerador, né? E sobre a parceria que eu ia perguntar para você também do asfalto, né? Isso já foi respondido. Agora, sobre também a captação, que você tem uma captação só de água. Antigamente tinha São Pedro e o Rio, agora para São Pedro não tem mais. Eu não sei se pode, sabe? Criar um dique, uma represa no Rio, apesar por causa do meio ambiente, né? A gente tinha de ver isso na Marinha, ver lá em Brasília. Eu acho que existe uma possibilidade. É meio cansativo trabalhar em cima disso, por documentação, mas você tinha pensado nisso também? São investimentos altos. Tudo que você pontuou são investimentos altos, né? Eu vou começar primeiro pelo gerador, né? O gerador menor, que daria para, por exemplo, faltou energia na caixa do Jardim das Oliveiras. Faltou energia lá em Douradinho. Esse gerador a gente vai adquirir, que é um gerador menor, de 10 cavalos. Ele atende qualquer um desses lugares. A ETA 2 já é um investimento de um gerador mais alto, que aí o SAAI não abarca devido à urgência de outras coisas. O que é urgente na captação hoje? Eu preciso de uma bomba no meio do rio. Esse valor a gente está segurando um pouquinho para ver se a gente vai ter recurso orçamentário, né? Financeiro a gente tem, mas o orçamentário, né? As fichas, né? Orçamentário. Para a gente comprar essa bomba. E a cabine de força que não atende mais a demanda da cidade. Essa cabine de força também a gente vai pelo recurso do SAAI. Quando a gente pede investimento na captação é nisso, para adiantar para a gente algum valor ali que daria para a gente já fazer esse serviço, né? O gerador, se viesse, a gente com certeza implantaria e poria para funcionar. Mas hoje o SAAI tem outras urgências. E a CEMIG ela também tem que prestar o serviço, né? Principalmente o nosso serviço ali que é essencial, né? Eu até fiz uma denúncia à ANAEL, na época, em novembro,
quando faltou água 3 dias por conta da CEMIG, faltou num dia. Aí virou a madrugada, a gente ligou várias vezes à noite, de manhã cedo, a gente ligou, eles começaram a fazer serviço, almoçaram, voltaram e foram para funcionar, e depois, até recuperar os reservatórios, foram mais 24 horas. Então, isso não pode acontecer. É um serviço emergencial. Eles têm que vir resolver o problema. Isso já foi para o Ministério Público, a ANEEL, e eu esqueci qual era um outro órgão lá. Então, a gente cobra da CEMIG enquanto a gente não tem o gerador ainda. Depois que tiver o gerador, com certeza, eu acho que a solução, como é uma captação só, é um recurso que a gente tem que ter. O SAI deveria investir nisso mesmo, se tiver capacidade para isso. A questão da contenção, ela é ambientalmente, ela tem que ser totalmente necessária, né? A gente tem que fazer um estudo em que comprove que aquilo ali é necessário, porque realmente traz muito malefício, né? Também ambientalmente falando, né? Mas que poderia ser feito sim. Só que se tem o São Pedro lá, toda aquela extensão de água, que mesmo na seca, quando a gente estava pegando do raso, lá estava chegando água, eu acho que a gente está fazendo já um estudo para ver se é possível a gente retornar essa água. Na época, as duas não trabalharam juntas. Anulou o São Pedro e voltou a captação da ETA 2. Hoje eu já entenderia que talvez, se realmente for possível, a gente possa funcionar com elas em conjunto, já que já tem rede passando, só falta a ETA para tratar a água lá. Então, ali no São Pedro, tem mais ou menos 1,5 km de terreno ali naquela parte do vale, ali lá na nascente, que é público, né? Isso. E muita gente não sabe disso. Os fazendeiros utilizam daquilo. E eu acho que a gente trabalhar junto com o meio ambiente, a gente podia estar fazendo um dique ou represa. E lá sim. Para facilidade sim. de ter mais uma captação de água. Sim, não é isso? com certeza. Eu quero também te agradecer. Eu vi aqui a explanação sua, né, sobre aí os quadros de energia, que era uma coisa e depois melhorou muito. É isso aí, a gente tem que trabalhar para melhorar. E meus parabéns, José. Obrigado. Seja bem-vindo nessa casa, né? E vem sempre aqui, está desplanando com a gente. Prazer também. Vereadora Dirce. Boa noite, José. Eu sempre digo para as pessoas do carinho que eu tenho por você, por ver o homem que você se tornou, que eu te conheço há bastante tempo, né? E dos inúmeros desafios nessa função que você está. Algumas questões que as pessoas sempre me perguntam em questão à comunicação do SAI. Então, você já falou aí que ela vai ser ampliada, né? Então, esses canais de comunicação, de fato, José, eles precisam ser ampliados. A gente sabe que algumas questões chegam de última hora, né? E que nem sempre vocês estão esperando. Mas é um pedido que eu faço para você em nome das pessoas as quais eu represento. Que esses canais de comunicação sejam, de fato, ampliados, que vocês possam, numa fala simples e clara, objetiva, né, estar passando para as pessoas, inclusive tudo que você trouxe aí em relação a esse pagamento das pessoas, que pode ser feito dessa forma. Então, são coisas que as pessoas não sabem e precisam estar sabendo. No mais, é só isso. Deus abençoe sua vida e seu trabalho. Obrigado. Vereadora Laodiceia. Boa noite, José. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo aqui. Suas explanações esclareceu muita coisa. Muitas perguntas que eu queria fazer já foram feitas por outros vereadores. Uma questão que você falou aí do gerador lá em Douradinho, eu ia te perguntar isso, né? Você já falou que vai ser adquirido, né? E tem também a questão a possibilidade de mais um reservatório em Douradinho. Tem a possibilidade de colocar ou não? Como que está? Isso. O gerador ele vai ser móvel, né, para a gente aproveitar, porque né, sempre falta energia, né? E inclusive em Douradinho ele vai ser resguardado. O do reservatório a gente vai quinta-feira, até né, com o Zica também, né? Para a gente discutir, porque vai ampliar a Douradinho, né? E nisso aí talvez sim, depende do estudo que a gente vai fazer, seja necessário um reservatório, sim. É muito importante porque quando falta energia, usa a água toda do reservatório. Né? E quando volta, tem que ir racionando. Isso. Então, aí algumas residências ficam sem água e tem gerado esse transtorno e muita reclamação na comunidade. Então, essas ações aí vai ser muito importante. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, essas melhorias que você já colocou aí. Parabéns a toda a equipe, todos os funcionários da SAI, que é um serviço essencial e muito importante, viu? Muito obrigada. Vereadora Gélica.
Boa noite, diretor. Bom, bem. Eu gostaria de saber se o SAAI tem algum plano, né, de algum projeto de reaproveitamento de água ou incentivo ao uso consciente para a população. Vocês fazem esse projeto, têm vontade de expandir isso daí para a nossa cidade? Porque eu sei que a comunicação ela é muito difícil, né? Às vezes a gente quer passar algo assim que é fundamental, mas às vezes fica meio difícil pelo mecanismo, mesmo que tenha as redes sociais aí, que hoje ajuda muito, mas ainda impossibilita muito também. Porque às vezes a pessoa vai lá, começa a olhar, já pula para frente, já não quer nem dar atenção para aquilo que às vezes é de grande excelência. Vocês têm isso em mente? Tem isso? Com certeza, né? Algo que sou engenheiro ambiental, estudei, né, para isso e eu queria que o SAI fosse dessa forma, né? Eu já fui com a minha filha numa creche e eu tive uma aula de água que não era do SAI. E isso aí me deixou bem triste, né? Porque olha pra você ver. Exatamente. Então são coisas que a gente tem que trabalhar mesmo. O SAI ele tem que ser uma entidade pública reconhecida no município de Machado. O Machado tem que valorizar também o SAI, né? E como é que faz isso? Se o SAI ele fizer essa parte, né? Agregar conhecimento, trazer para dentro, né? Mostrar as etes e etas. A gente já faz esse trabalho, mas divulgar para as escolas, né? É importantíssimo isso aí. E sem isso não vai mudar essa visão, porque a gente só publica coisa quando falta água, né? A gente não publica coisa para orientar, para educacionar, né? É a questão do consumo de água, de jogar água com mangueira, né? Esse é um costume errado, não deveria acontecer, mesmo em dias de água, porque é pouca água, né? O SAAI, ele tem alguém que toma conta dessa parte da mídia, assim, da estrutura digital ou não? Não, e aí a gente vai conseguir com esse marketing, essa empresa terceirizada. Porque eu acho que hoje em dia um servidor sólido não... Se eu fosse não consegue, né? Devido a pagar uma rádio, ampliar mais a propagação, dependendo do que for a situação, né? Aí precisa dessa pessoa especializada. E você consegue ver que isso seria uma grandeza gigantesca para nós, né? Para todos nós. Sim, sim. Ai, que bom. Quem sabe? Tem muito que melhorar o SAI nesse sentido aí, de comunicação realmente. Tá bom. Obrigada. Vereadora Ana Teixeira Dias. Boa noite, José. Boa noite, Zica. Boa noite, Luciano. É um prazer ter vocês aqui. José, primeira pergunta. Eu conversei com o Eduardo, não deu certo dele ver um terreno lá? No Limeira? Eu acho que faltou, como é que fala? Agenda. A minha agenda é a dele. Ele estava em Belo Horizonte e a gente vai entrar nessa comunicação para chegar lá. Só que precisa provocar também a população ali. Né? A questão deles também se engajarem nisso. Aí é importante a participação. Tu também, né? Você tinha se proposto a fazer isso também. Sim. Se precisar, que eu marco lá, você me fala, viu? Tá, né? Outro ponto, quando eu fiz a visita lá, no SAI, você falou que ia informatizar lá, né? Porque é uma reclamação muito constante dos moradores, atendimento, né? E já tem data prevista? Que jeito que tá? Tem, ela já licitou a empresa que a gente propiciona, porque o que acontece, né? Não foi direcionado, mas a gente queria um de melhor qualidade. Se era para investir nisso, que investisse um de melhor qualidade. Então a gente cumpriu o êxito, né? É uma empresa, não é daqui, ela é lá de Santa Catarina, né? O berço ali de tecnologia, né? Então tá vindo aqui e ela vai trazer o Pix, vai trazer aplicativo, uma agência virtual no site, tudo isso a partir de agosto, de setembro. Eles pediram para prorrogar para setembro por conta do nosso banco de dados estava bagunçado. Então, muitas das coisas que a população tem que fazer presencialmente não vai precisar fazer mais. Em Ribeirão Preto, eles nem têm atendimento presencial, é tudo por agendamento. E a gente quer seguir nessa linha de ter que vir só se precisar mesmo, se for algo que é necessário. Esses projetos têm que dar entrada lá, vai ser tudo virtual pela agência virtual. Então, uma mudança bem grande aí também para o município. E é muito bom, porque economiza muito tempo de muitas pessoas, né? E até para vocês mesmo, mas facilita, né? E, por fim, eu queria parabenizar você
sempre que eu te mando as demandas, até no mesmo dia se atende. Então, assim, eu não tenho que reclamar do SAAI. Eu sei que é muito difícil, né, comandar uma autarquia e comandar a água da cidade inteira, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Quero parabenizar todos os funcionários do SAAI. E falar que você precisar, eu estou às ordens. Tá joia? Bom, aí ficou só eu para poder falar, né? Como presidência, eu sou o último a comentar. Já foram respondidas várias perguntas que eu tinha aqui reservado para fazer para você, mas eu queria focar na resposta de novo, me permita, sobre a questão de quando faz a melhoria no asfalto, faz aquele transtorno que sempre nós estamos comentando aqui. Você tem uma parceria com a prefeitura? A SAAI, aliás, a autarquia tem uma parceria com a prefeitura ou não? De tampar o buraco? Isso. Tem. É o termo de cooperação técnica. A gente tem então, só para a gente entender, vocês fazem o serviço e a prefeitura tem que fazer o recapeamento. Isso. Ok, beleza. Cumprimentar o Luciano, também o Zico está aqui, todos os servidores da SAAI. Eu tenho o maior respeito lá atrás, Luciano, meu segundo mandato lá atrás, eu era muito próximo à SAAI. Depois foi mudando, os funcionários mesmo já não são mesmos, foi aposentando, enfim. Mas fica aqui meu respeito a todo momento que eu precisei de SAAI. Sou muito suspeito de falar, estava de portas abertas e me atenderam. Agora é que o povo quer saber. Eu sei, mas gostaria, como a nossa reunião está sendo muito, nesse momento, eu acredito que está ainda sendo produzida, mas eu vou fazer questão, como o Livelto deu sua sugestão, acho que foi o Pidinho, se não me engano, a gente vai fazer, vamos colocar nas nossas redes sociais, quem que é o dono da criança? Reajuste da SAAI. Muitas vezes, e eu sei, a gente sabe, muitas vezes até nós, vereadores, tomamos essa culpa, que nós que votamos para poder fazer o reajuste da conta do SAAI. Quem realmente é responsável quando vem esse reajuste das contas da SAAI? Os vereadores, eles não participam mesmo dessa questão da tarifa, e nem o SAAI. Quem faz é a agência reguladora, a Arisb, né? A Arisb, foi muito bom ela ter vindo. Muitas dessas melhorias e exigências de investimento é por conta dessa agência reguladora aqui no município. Passos, Poços de Caldas, que eu falei que é referência, Boa Esperança, todos eles são da Arisb também, e cresceram por conta dela. Então, é necessário o investimento. É necessário que a gente aumente gradativamente, sem prejudicar a população com um aumento abrupto. Quem regula isso é ela. Ela que me fala, você não pode investir mais do que 1 milhão esse ano. Senão você vai prejudicar a população com o aumento de tarifa, né? Você tem que economizar com energia. Cadê teu Mercado Livre? Eles que me cobraram isso ano passado e esse ano vai aplicar em setembro. A gente vai fazer a transição para o Mercado Livre. Menos 2 milhões na conta da população, graças à agência reguladora. Então, ela faz esse equilíbrio entre o que tem que pagar, o que tem que fazer o serviço, né? E de modo que não prejudica a população, né? Tarifa social também é uma exigência delas há muito tempo, né? Que vem cobrando da gente também. Então, é a Arisb que faz a questão do reajuste para nós. A questão de sugestão, na conta da SAAI, como na CEMIG também, eu vou estar falando CEMIG mais, mas eu falei. A CEMIG tem o código barra e tem o Tercode. A SAAI, me parece, não tem o Tercode. Fica aqui a minha sugestão para poder implantar na conta da SAAI, para dar mais uma saída, né, para os contribuintes para fazer o seu pagamento. Por mais, deixo para você suas considerações finais nessa noite dessa reunião ordinária aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado pela presença e suas considerações finais. Eu queria agradecer, né, os vereadores, todos vocês, né? O Paulinho não conhecia ainda, mas é prazer em conhecê-lo, né? O Juliano também, ele falou que tinha perdido o contato, mas meu telefone eu passo para ele de novo, né? São pessoas que me ajudaram muito nesse crescimento até pessoal meu, né? De ter que lidar com crítica, essas coisas, eu não estava acostumado. E foi difícil no início, né? Ainda tem sido, né? O que aconteceu contigo também, são coisas que doem na gente, né? A família sabe por que a gente gosta de fazer o serviço, né? A gente gosta do SAAI, eu gosto do serviço, as pessoas aqui também gostam do serviço dela, né? A família sabe, por isso que ela apoia, né? Então, foi difícil, mas eu vejo o trabalho de vocês e também inspira a gente
fazer o nosso bem feito também, como vocês também têm feito. Agradeço também pela atenção.